Nós estamos de volta com o Band Entrevista, recebendo hoje o professor doutor Silvio Luiz da Costa e a gente falando sobre a situação que o Brasil chega neste domingo de eleições. Elcio Costa. Professor, existe uma equação engraçada nessa eleição em relação aos partidos políticos, curiosa para a gente discutir. De um lado tem um partido extremamente organizado, que é o PT, e do outro lado tem partidos muitas vezes que parece que vão sair fragmentados dessa eleição. Qual a sua expectativa em relação aos partidos políticos do resultado das urnas de hoje? Então, Elcio, vamos começar por um beabá fundamental, que tem uma formação que é assim, não se faz democracia sem partidos, né? Por que isso, né? Porque partido ele significa uma parte da sociedade. Então, quando eu tenho um partido, eu tenho, na verdade, uma parte da sociedade que tem uma maneira de pensar o país, tem um projeto para o país, e essa parte se une numa organização política que chama partido. Então, significa que cada partido deveria ter um projeto para o país, né? E nesse sentido, por exemplo, nós não poderíamos ter para o parlamento coligações. Porque não faz sentido você coligar para presidente, tudo bem, para majoritário, tudo bem, mas para as eleições proporcionais, não. Então, já tem uma falha no próprio sistema aí que a reforma política não conseguiu dar conta. Um segundo aspecto dessa conversa é que nós temos uma eleição que privilegia muito o executivo, o majoritário, né, o presidente, e praticamente silencia todo o restante, que é o Senado, 2 senadores se elegerem dessa vez, né, e o Congresso, o deputado estadual, o deputado federal para a Câmara. Tem uma importância fundamental que é uma importância na construção da democracia. Exatamente. Né? Então, assim, até porque o centro do poder, onde são tomadas as decisões daquilo que o país vai ser, é no legislativo, é o executivo. O executivo vai simplesmente cumprir isso, né? E mesmo a eleição para governador, que também é uma eleição importante, ela teve um debate muito limitado nessas eleições, né? Então, assim, a fragilidade dos partidos representa, na verdade, a própria fragilidade da nossa democracia. Porque significa que a gente acaba tendo um processo eleitoral onde nós não discutimos opiniões, propostas e projetos e acabamos focando em pessoas. Mas qual o caminho, professor? Se Gilberto Kassab achou que não ia ter espaço, criou um partido para ele, chamado PSD. Hoje nós temos Aí 32 partidos. Né? O Novo foi um partido criado por um grupo que queria ser novo e conseguiu colocar o nome como Novo. Né? E aí? Então, Nicolino, o caminho seria uma reforma política que projetasse no sentido de um fortalecimento dos partidos e que dificultasse essa criação sem causa coletiva de tantos partidos. O senhor é a favor da cláusula de barreira? A cláusula de barreira é um dos mecanismos que ajudaria a fortalecer os partidos. Que outro mecanismo poderia ser usado para criar partidos realmente representativos? Hoje nós temos 32 em uma disputa. A gente tem um dos principais candidatos à presidência de um partido que ninguém conhece, que é o PSL. Exatamente. E assim, aquele que se elege, ele elege representando um conjunto de propostas fundamentado por uma parte da sociedade. Quem é essa parte da sociedade desse partido, né? Então, assim, quando você tem um majoritário representando como decorrente de um partido muito limitado, isso significa que a nossa democracia vai precisar fazer uma colisão enorme, né? E daí significa que aquele que se elege presidente não tem maioria no Congresso, ou tem uma maioria muito limitada. E daí abre um espaço enorme para uma coisa aí, que é esse fisiologismo, né? Quer dizer, a governabilidade ela é construída a partir de uma barganha, a partir de uma negociação e abrindo espaço para que as demandas da sociedade sejam esquecidas. Ou seja, tem que resetar, porque desde 85, quando abriu, a primeira eleição para presidente em 89, o primeiro presidente eleito democraticamente era de um partido nanico, que precisou se abraçar com gregos, baianos, beltranos, fulano, todo mundo. Já começou aí a tal do governo, né, da governabilidade. Isso veio com o Fernando Henrique depois, veio com o Lula depois, veio com a Dilma depois e veio com o Temer depois. Tem que resetar ou vai continuar do mesmo jeito? Então, para a gente fortalecer a nossa democracia, nós precisamos de uma reforma política. Uma reforma política que contribua para o fortalecimento dos partidos. A cláusula de barreira é um caminho, né? E faz parte da cláusula de barreira você poder criar outros mecanismos. Que daí eu acho que eu até me perdi, que precisamos voltar nessa conversa. Mas, por exemplo, os partidos políticos, hoje eles são um grande negócio. Ele recebe recurso público,
para fazer sua campanha política. Então, na realidade, não existe uma indústria para abertura de partido político. Ele negocia tempo de TV, negocia aliança. Ele participa do fundo partidário. Do fundo partidário. E o fato dele o senhor acredita ter numa reforma feita pelos próprios partidos com vistas, por exemplo, a enxugar isso? Porque hoje é difícil, com 32 partidos e com mais alguns em aprovação, realmente algum partido representar alguma coisa. Alguns representam, os principais representam, mas 32 ideologias e modos diferentes de visão. Nós não temos isso. Você quer ver um dado interessante? No Vale do Paraíba, segundo aí um estimativo, tem mais de 160 deputados, candidatos, né? Nós vamos eleger quanto? Tínhamos 4, foi eleitos na última eleição. Na última eleição foram 4. Quer dizer, os 4 eleitos, eles representam muito pouco da cidade Vale Paraibana. Então, se nós tivéssemos aqui, talvez, ao invés de 160, 50, né, aqueles eleitos seriam muito mais representativos. Aliás, a mudança do sistema, o senhor acha que é um caminho também que o Brasil tem que trilhar? Muita gente fala de voto distrital, de distrital puro, distrital misto. Mudar essa forma de hoje de coeficiente eleitoral, que tem gente que até hoje não entende como é que funciona? Então, o quociente eleitoral, ele está fundado na ideia de partidos, que eu voto num projeto, numa proposta e numa pessoa, e as pessoas mais votadas daquele partido é que vão representar essa proposta, né? O voto distrital ou voto misto seria um caminho para isso. Mas me parece, Cláudio, que talvez eu queria levantar uma outra ideia. Nós precisamos dar um passo que seria desvincular a eleição do legislativo, a eleição proporcional do majoritário, sabe? Talvez isso ajudaria a gente a dar a importância que a eleição parlamentar merece, sabe? Então não dá para eu discutir projeto executivo numa eleição e ao mesmo tempo querer discutir parlamento. Mas o custo disso não seria muito grande, professor? O custo de uma eleição é alto. Não sei, nós poderíamos ter prefeito, governador e presidente num ano e vereador, deputado e senador no outro. Tá? E daí nós teríamos separados uma coisa, a escolha de um parlamento no momento e a escolha do executivo no outro. Porque enquanto nós tivermos eleição majoritária e eleição proporcional de vereador e deputado ao mesmo tempo que o executivo, a eleição do parlamento ficará silenciada. Tá? Nós vamos a mais um intervalo, a gente volta já hoje com o professor Silvio Luiz da Costa aqui no Band Entrevista. Até já. Tudo bem.